Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. E hoje nós vamos iniciar a leitura de um novo livro, que é Para que o Amor Dê Certo, de Bert Hellinger. Nós temos hoje como leitor o Celso e estamos sobre a supervisão da Cleusa, a orientação da Cleusa. Para quem está assistindo a primeira vez essa gravação ou vai participar ao vivo pela primeira vez, os encontros acontecem todas as terças-feiras, às 20h20, a sala já está aberta. Todos os encontros ficam gravados no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa e o link para acesso é sempre o mesmo. Então, para quem quiser obter informações sobre o link de acesso e outras informações, nós temos um perfil no Instagram que é Leituras Sistêmicas. E é isso. Então, sem mais delongas, eu já passo para você. Obrigada. Boa noite a todos, sejam super bem-vindos, né? Vamos iniciar mais uma jornada nesse livro que eu acho maravilhoso. Vamos ver se a gente consegue extrair o máximo dele, consegue compreender esse assunto que é tão importante, né? Que é a união de casais, que as coisas que interferem no relacionamento, né? Ver se a gente consegue compreender isso para que o amor possa dar certo, que a gente está precisando muito de amores dando certo, né? Então, para quem é novo, seja bem-vindo. Para quem vai ver a gravação, que a gente consiga tirar o máximo do proveito dessa obra que eu acho maravilhosa. Tá. Sem mais delongas, eu passo para você, Celso, que vai fazer a leitura para a gente. Boa noite a todos. Vou começar lendo aqui, então, as orelhas. Bert Hellinger estudou filosofia, teologia e pedagogia e trabalhou durante 16 anos como membro de uma ordem missionária católica junto aos Zulus na África do Sul. Mais tarde, estudou psicanálise e chegou, através da dinâmica de grupo, da terapia primal, da análise transacional e de diferentes processos hipnoterapêuticos, a sua própria terapia familiar e sistêmica. Com o desenvolvimento de sua forma condensada de constelações familiares, Bert Hellinger conseguiu ampliar as possibilidades de intervenção terapêutica que, hoje em dia, é alvo de muito respeito também no âmbito internacional. A atuação de Hellinger ultrapassa em muito a sua área, pois ele transmite de maneira clara e compreensível aspectos essenciais sobre as ordens do amor e da vida. Dele, a editora Cultrix publicou Ordens do Amor, A Simetria Oculta do Amor e Constelações Familiares. Johannes Neuhauser é formado em psicoterapia sistêmica e é diretor de cinema. Desde 1994, trabalha intensivamente em cooperação com Bert Hellinger e, junto com ele, publicou inúmeros vídeos e CDs didáticos. Seu documentário sobre terapia familiar e de casais, preparado para a Rede Austríaca de Radiodifusão, foi agraciado com um prêmio pelo governo austríaco. Em 1998, Neuhauser recebeu o prêmio da televisão austríaca para trabalhos na área da formação de adultos pelo seu filme sobre a pobreza, a esperança e a espiritualidade dos índios e lavradores da Amazônia. Johannes Neuhauser dedica-se à terapia de grupos e de casais no seu consultório em Linz, na Áustria. Começo aqui na introdução. Desculpa. Aqui atrás agora. Quantos casais procuram algum tipo de terapia ou de autoajuda
em geral, estão procurando um modo de resolver seus problemas. As soluções comuns costumam aconselhar algumas técnicas de comunicação, identificando padrões de relacionamento improfícuos ou mudando alguns comportamentos específicos. Quando um casal descobre a obra de Bert Hellinger, passa a contar com um rico manancial de soluções incomuns. A abordagem de Hellinger, as constelações familiares e as observações que lhe dão forma exploram as dinâmicas mais profundas de um relacionamento. As pessoas começam a perceber como forças despercebidas, incluindo membros da família ausentes ou de gerações passadas, e como escolhas feitas há muito tempo afetam o relacionamento dos casais em diferentes níveis. Para que o amor dê certo, apresenta relatos de constelações com inúmeros casais, acrescidos de perguntas, comentários e discussões para colocar em evidência esse processo multidimensional. Tipicamente, uma constelação passa por dois estágios. No primeiro, influências ocultas, embora atuantes, da família são reveladas. Na segunda fase, comentários e esforços para encontrar soluções são descobertos ou recuperados e então testados na constelação. O ajuste psíquico que então é feito, grande ou pequeno, aumenta o vocabulário do casal no sentido de criar soluções. A voz de Bert Hellinger é clara e forte sobre temas como o amor, o sofrimento, a união sobre dar e receber, sobre a existência ou não de filhos, sobre lealdade, separação e sexualidade. Por todo o livro há momentos de grande lucidez e momentos de inquietante surpresa. A ressonância ou discordância de novos pontos de vista a respeito de como podemos ir em apoio do amor e de como o amor pode vir em nosso apoio. Continua, Cleusa. Sim, Celso. Mas aí vamos começar pela introdução do editor. Ok. Introdução do editor. Em um curso de Bert Hellinger, compareceram duas mulheres e um homem que viviam um triângulo amoroso. Hellinger perguntou-lhes o assunto que desejavam trabalhar. O homem respondeu: existe amor. No entanto, vez por outra, nosso amor não dá certo porque um dos três fica magoado. Bert Hellinger retrucou que acabava de lhe ocorrer uma história oriental e começou a contá-la. Um homem se acercou de outro e contou muito entusiasmado: agora tenho duas mulheres. Você não pode imaginar como é bom. Você também tem de experimentar. O outro se deixou convencer facilmente e pouco tempo depois casou-se com uma segunda mulher. Em consequência disso, a primeira mulher ficou zangada e não quis mais dormir com ele. E a segunda mulher também não queria mais nada com ele. De repente, viu-se completamente só. Em sua aflição, foi à meia-noite para a mesquita. Para sua surpresa, encontrou lá, rezando, aquele homem que tinha dado a dica das duas mulheres. Foi ao seu encontro e disse: é terrível ter duas mulheres. Sim, retrucou o outro. Eu só lhe disse aquilo porque me sentia muito solitário na mesquita à noite e queria ter um pouco de companhia. Tão singular e diversificada como o início dessa sessão de terapia, foi também a forma de colaboração que conduziu a este livro. Minha contribuição consistiu em gravar em vídeo, no decorrer de 3 anos, 180 terapias de casais e 7 oficinas didáticas, avaliar inúmeras páginas
transcritas e adequá-las à forma de um livro. A contribuição de Bert Hellinger foi apresentar oficinas com casais na Alemanha, Áustria, Suíça e nos Estados Unidos. Um curso especialmente denso, em que participaram 15 casais, com idade entre 27 e 56, constitui o cerne deste livro. Esta transcrição possibilita pela primeira vez conhecer de perto a forma especial de trabalho de Bert Hellinger em rodadas e grupos de casais. No decorrer da oficina, com duração de 3 dias, os parceiros comunicam várias vezes ao dia como estão, o que os toca, onde avançam e onde sentem resistências. Bert Hellinger é um mestre em interromper padrões que impedem o desenvolvimento. Ele os traz à luz de maneira contundente e interfere energicamente nas interações destrutivas mantenedoras dos problemas dos casais. Por meio de suas intervenções claras, corajosas e orientadoras, exorta os parceiros a uma mudança imediata. Isso acontece com humor, respeito e carinho, possibilitando aos pares experiências importantes em âmbitos da alma que de outra forma raramente são tocados ou alcançados pela psicoterapia. Através da combinação do trabalho em rodadas e a colocação da constelação da família atual ou de origem, Bert Hellinger criou um método terapêutico altamente eficiente. Entre mentes, Bert Hellinger logrou, com o desenvolvimento de sua forma condensada de constelações familiares, uma ampliação das possibilidades da ação terapêutica também reconhecida internacionalmente. No trabalho com constelações familiares, o passado, o presente e o possível futuro de um casal são entrelaçados, com orientação direcionada para a solução. Assim, o relacionamento pode ser visto sob uma nova luz e reavaliado. Isso foi documentado minuciosamente neste livro através de um grande número de constelações de casais e sistemas familiares os mais diversos. Durante as longas viagens de trem a caminho das oficinas para casais, Bert Hellinger gostava de ler poemas de Rainer Maria Rilke. Este escrevera, no início do século XX, a uma amiga: "Fico feliz que você exista. Hoje, no limiar de um novo milênio, o filósofo André Comte Sponville amplia essa frase de Rilke. Para amar, a gente deve estar disposto a aceitar duas solidões, a sua própria e a do outro. Amar significa dizer a alguém: sim, eu amo você tal como você é. Mesmo que você não corresponda aos meus sonhos e esperanças, o fato de você existir faz-me mais feliz do que os meus sonhos." Bert Hellinger dá um passo adiante, dizendo: "O perfeito não nos atrai. Descansa em si mesmo, bem longe da vida normal. Só se pode amar o imperfeito." Durante seus 25 anos de trabalho terapêutico com casais, Bert Hellinger chegou à conclusão de que muitos homens e mulheres estão ligados à sua família de origem através de emaranhamentos que se estendem por gerações. Esses emaranhamentos, frequentemente vividos como especialmente dolorosos, pensam gravemente na relação atual do casal. O procedimento terapêutico. Quer descansar um pouquinho, Celso? Tudo bem. Quer descansar um pouco? E a gente já falar um pouco sobre essas coisas, né, que ele traz aqui. Então, esse livro, E a Simetria Oculta do Amor, foi lá no começo, né? Tipo assim, o método como eles foram escritos foi mais ou menos o mesmo, né? Que foi essa gravação de vários workshops, né? E a transcrição, né? O Gunther de Weber conta que quando eles fizeram isso
no primeiro, que foi A Simetria Oculta do Amor, até aquele momento, o Bert não escrevia nada e não se preocupava em deixar nada registrado. E daí eles começaram a pensar, mas isso não pode morrer com ele, né? Isso precisa ser passado adiante. Então, eles tiveram essa proposta, começaram a gravar os workshops, depois eles transcreveram todos. Quando o livro estava pronto, eles levaram para o Bert para ver se ele aprovava. Né? Isso no Simetria Oculta do Amor, que aparece lá o Gunther como um dos organizadores. Então, tipo assim, a gente deve a eles, que foi essa iniciativa de colocar no papel aquilo que acontecia nos workshops, né? De não deixar isso morrer, né? Assim, eu falo isso porque assim, eu ouvi isso da boca do Gunther, de que ele foi um dos meus formadores, né? Então, disse que até aquele momento ele não tinha nenhuma preocupação em deixar nada escrito. Ele simplesmente trabalhava, né? E como estavam acompanhando ele, eles acharam que não podia deixar morrer, isso não podia ficar daquele jeito, não podia ficar só com eles, que tinha que ser passado para frente. Então, assim, graças a essa iniciativa, hoje a gente tem essa gama de coisa que a gente, de literatura e das coisas de registro, né, do que aconteceu. Então, a gente tem que olhar bem também as datas que foram escritas, né, para a gente poder acompanhar a evolução que esse trabalho teve, né, que nem esse livro começou, esses workshops foram ainda na década de 90, né? Então, que o Bert tinha uma postura bem diferente. Mas já nessa introdução do Hannes, eu acho assim, o meu livro está todo pintadinho, né? Tipo assim, faz tempo que eu li, mas tem várias coisas que eu deixei grifada e que eu acho legal a gente estar refletindo, né? Para que esse livro existisse, 180 terapias de casais foram gravadas e registradas. Então, a gente tem uma gama de material aqui muito rico para a gente poder avaliar, né? E os locais também, que nem os da Europa, os costumes são mais ou menos parecidos, mas também teve coisas que foi gravada nos Estados Unidos, que já é uma outra cultura, né? Então, a gente também tem esse leque de diferença de cultura que vai ser apresentado no decorrer da leitura, né? E como ele chama atenção aqui, né, que o Bert Hellinger é um mestre em interromper padrões que impedem o desenvolvimento. Ele traz a luz de maneira contundente e interfere energeticamente nas interações destrutivas. Então, assim, que são coisas que ele fazia, e fazia de uma forma, assim, que às vezes assustava a gente que estava ali no workshop assistindo, né? Essa forma contundente dele, às vezes, era meio assustadora. Só que dava resultado, né? Mas os críticos pegam só essa parte para poder falar, né? E não olham o contexto global, né? Outra coisa que eu deixei aqui grifada, né, que é legal a gente estar, assim, essa ampliação de possibilidade que esse trabalho dele trouxe no que se conhecia de psicoterapia até o momento, né? Essa ampliação dessa visão. E essa frase que está quase no final da página, né? Para amar, a gente deve estar disposto a aceitar duas solidões, a própria e a do outro, que é uma coisa assim para a gente estar levando para reflexão mesmo para a semana, né? Assim, porque são dois seres que estão juntos, que teoricamente dois que formam um, mas que ao mesmo tempo têm a individualidade, né? Então, para você estar junto, você tem que estar disposto a aceitar a individualidade do outro e ter a sua. Então, tem que estar disposto a aceitar duas solidões. Assim, a forma com que ele coloca isso
né? Uma coisa tão profunda, ele coloca de uma forma meio poética, né? E essa outra frase, entre aspas, sim, eu amo você tal como você é, mesmo que você não corresponda aos meus sonhos e esperanças. O fato de você existir faz me mais feliz do que os meus sonhos. Então, aquela coisa de você realmente aceitar o outro do jeito que é, e não do jeito que você sonhou com alguém ou do jeito que você idealizou um parceiro, né? Porque aquele que você encontra na realidade não é o sonho, né? E outra coisa que a gente já apareceu em outros livros, a gente já falou, né? O perfeito não nos atrai, descansa em si mesmo, bem longe da vida normal. Só se pode amar o imperfeito, né? Então, são alguns detalhes que eu gostaria de estar ressaltando nesse texto, que eu acho assim, extremamente importante e profundo. E não sei se vocês têm alguma colocação, também fiquem à vontade para colocar alguma coisa em cima disso, ou, se não, depois a gente continua a leitura. Alguém quer falar alguma coisa? Cleusa, só queria voltar um pouquinho. É o texto da contracapa, né? A parte de trás, que tem Hum. um termo que ele usou aqui, quer dizer, não sei também quem foi que escreveu e fez a tradução, né? A pessoa colocou o ajuste psíquico, que então é feito grande ou pequeno, aumenta o vocabulário do casal no sentido de criar soluções. Que ele descreveu, né? Primeiro que a constelação tinha duas fases, né? Depois o próprio Bert, né, mudou a forma de conduzir ao longo do tempo, né? Mas esse ajuste psíquico eu não entendi muito bem. Eu acho que talvez a forma de escrita, de escrever. Eu vejo isso que ele colocou entre aspas até, né? Não está entre aspas o ajuste psíquico? Isso, Está entre aspas, né? Então, assim, que na constelação original, lá nessa época, né? Então, você colocava os integrantes, né, da questão, via como eles se relacionavam, e daí procurava a solução, procurava uma ordem que deixasse o sistema harmônico. E nisso vinha aquelas frases de cura, vinha mudança de postura, vinha o pedido de fazer a reverência. Então, eu acho que ele está chamando de ajuste, seria essa conduta que a gente tinha, né, depois que se colocava, tipo assim, antes você não colocava a pessoa, o cliente e a questão, você colocava a família de origem ou a família atual da pessoa, todo mundo no campo. E você via como eles se relacionavam entre si. E depois você ia buscando as soluções. Então, tipo assim, às vezes alguém colocava a família de origem e imediatamente, tipo assim, colocava o pai de um lado, a mãe do outro, e você colocava no meio. Então, daí você ia para a correção, que ele, entre os pais, ele estava ocupando o lugar do relacionamento, que o lugar de filho não é entre os pais. Tem que. Daí a gente fazia fisicamente essa mudança, essa correção. Eu acredito que seja isso que ele está chamando de ajuste, né? tá Então, certo. isso era feito ou através das frases de cura, ou através dessas mudanças de lugar mesmo, de às vezes na colocação, o filho se colocava já na posição de maior do que os pais, né? Ou entre os parceiros, um querendo ser maior do que o outro. Então, era feito esses ajustes, né? Tipo, que né, entre o casal, entre o mesmo nível, os dois estão no mesmo plano, os dois estão, não tem um maior, outro menor. Mas os filhos são menores em depois. Então, tipo assim, a gente fazia essa correção quando a gente montava uma constelação. Então, eu acredito que seja isso que ele esteja chamando de ajuste psíquico. Tá bom. Obrigado. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, daí a gente continua a leitura.
Pode continuar sua leitura, então. Tá, ok. O procedimento terapêutico de Bert Hellinger, que inclui várias gerações, traz à luz os emaranhamentos, tornando-os compreensíveis para o casal. As possibilidades de solução, muitas vezes surpreendentes, são apresentadas neste livro de maneira expressiva, através de vários exemplos terapêuticos e explicações. Além disso, as afirmações de Hellinger sobre a sua psicoterapia sistêmico-fenomenológica oferecem uma boa visão das bases filosóficas e espirituais de seu trabalho. Durante os 3 anos em que trabalhamos no projeto Para que o Amor Dê Certo, o meu interesse concentrou-se em conseguir a colaboração de Bert Hellinger para temas sobre os quais ele não havia publicado nada ou quase nada até então. Com os capítulos sobre amor homossexual, casais em situações especiais ou amor e morte, abrem-se, por assim dizer, novos horizontes. Nos últimos anos, tornou-se evidente que, com o avançar da idade, Bert Hellinger vem empregando as suas intervenções terapêuticas de maneira cada vez mais concisa e precisa. Suas terapias são comparáveis em clareza e eficácia às maduras obras tardias de muitos artistas. Os últimos quadros de Marc Chagall irradiam paz e tranquilidade. As poesias tardias de Hermann Hesse conduzem ao amor interior. As 4 últimas canções de Richard Strauss comovem através de sua espontaneidade e seu profundo assentimento à efemeridade. As exposições de Bert Hellinger sobre os mais diversos temas, como amor e sofrimento no relacionamento a dois, o vínculo, o bem-sucedido equilíbrio entre o dar e o aceitar, paternidade ou esterilidade compartilhadas, fidelidade e infidelidade, como a separação pode dar certo, a grandeza da sexualidade, foram reunidas por mim em 7 capítulos em forma de colagem. Além de ser psicoterapeuta, trabalho como diretor artístico de filmes documentários para a televisão austríaca. O meu procedimento e ética profissional em minhas atividades jornalísticas requerem a reprodução das opiniões do entrevistado sem modificações. Assim, o meu especial interesse foi deixar Bert Hellinger falar em tom original e, na medida do possível, conservar o diálogo literal das oficinas com casais. Dessa forma, foi documentado com autenticidade o seu modo original e diversificado de expressão. Gostaria de chamar especial atenção dos leitores para o fato de que Bert Hellinger sempre faz as suas afirmações dentro de um contexto terapêutico específico. Quem quiser generalizar precipitadamente o que foi dito ou utilizá-lo como uma receita padrão, notará que da fruta ficará apenas com a casca. Deixei sem comentários as passagens em que as ideias de Bert Hellinger se diferenciam das minhas. Meu objetivo foi reproduzir tão claramente quanto possível seus pensamentos e experiências sobre como se originam os problemas de casais, as suas consequências e como se pode solucioná-los terapeuticamente. Assim, cada leitor poderá abordar o texto a seu modo. Alguns temas, como, por exemplo, dar e aceitar, são retomados várias vezes e desenvolvidos neste livro como pedras que, atiradas à água, produzem ondulações que formam círculos concêntricos. Tenha consciência de que o título Para que o Amor Dê Certo poderá ser mal compreendido. Eu o escolhi porque Bert Hellinger fala através de imagens vigorosas, visionárias, e o título reflete o grande sonho de muitos casais. O desejo de Bert Hellinger é decifrar com eles esse sonho para abrir o caminho que conduz da paixão cega a um amor que vê. O amor dá certo através da compreensão das ordens fundamentais da vida. Essas ordens não são inventadas, elas são descobertas.
Assim, cheguei a esses conhecimentos, através de uma longa observação para descobrir o que acontece quando as pessoas se comportam de uma determinada forma. E olhando não somente para o que ocorre imediatamente, senão para aquilo que transcorre através de gerações. Por meio dessa observação prolongada, pode-se descobrir quais são as ordens vigentes. Por essa razão, quando falo sobre essas ordens, também é válido verificar se realmente é assim, mesmo que algumas coisas possam talvez parecer chocantes. Entretanto, a realidade muitas vezes está em contradição com os nossos desejos. Se olharmos atentamente, podemos verificar se algo é válido ou não. E se existirem outras novas percepções, então submeto-me a elas. Todos esses conhecimentos fluem, assim como a vida, crescem passo a passo. Eu os convido a acompanhar-me neste caminho de conhecimento para descobrir como o amor pode dar certo. Para mim, será uma grande alegria se os textos e as terapias de casais, provocantes e comoventes, servirem-lhes de estímulo e os ajudarem talvez em seu próprio relacionamento ou em seu trabalho terapêutico. Johannes Neuhauser, Linz, novembro de 98. Então, Agradecimento. vamos dar mais uma pausa, né? Que nem ele escreveu, né, esse prefácio em novembro de 98. Então, ele devia estar gravando esses workshops, tipo 94, 95, 96, nesse período para poder estar pronto nessa época, né? Então, a gente sempre tem que contextualizar isso. E nesse pedaço que a gente leu agora, uma coisa assim, muito importante, né, que, que eu gosto de frisar, e que eu até trouxe quando a gente começou o outro livro, eu trouxe esse pedacinho desse daqui, quando a gente começou o Amor à Segunda Vista, né, que ele chama atenção, gostaria de chamar especial atenção dos leitores para o fato de que Bert Helling sempre faz suas afirmações dentro de um contexto terapêutico específico. Quem quiser generalizar precipitadamente o que foi dito ou utilizá-lo como uma receita padrão, notará que da fruta ficará apenas com a casca. Então, assim, essa coisa das frases prontas, né, de você fazer um atendimento e consultar com as frases prontas, né, não vai ter o mesmo efeito, né? Tem situações que algumas frases ajudam, mas dentro do contexto. Você tem que estar muito atento quando você usa, né, as frases, se ela está dentro do contexto. E verificar também a reação do representante quando você diz alguma coisa, quando você usa alguma frase pronta, né, dentro desse conhecimento. Essa colocação desse último texto, que está em negrito, né, do Bert, que essas conclusões ele não inventou, né? Ele foi observando durante muito tempo para poder chegar no que ele, nas afirmações que ele faz, né? Ele não tirou isso da cartola de um dia para o outro, né? Então foi um trabalho de observação, né? Foi um trabalho fenomenológico, né? Foi um trabalho, assim, essa observação também é ciência, só que não é a ciência convencional, é uma ciência que é diferente. Então, foi um trabalho de muitos anos até ele chegar dentro das bases e das ordens que ele afirma e que ele usa, né, que ele usou nas terapias e que ele passou para a gente. Né? Não sei se alguém tem alguma colocação para acrescentar nisso. E uma outra coisa que me chamou muita atenção aqui, quando ele cita esses autores, né, vale a pena, às vezes, dar uma olhada, que nem no YouTube tem essa ópera do Richard Strauss, As Quatro Estações, né? Vale a pena a gente ouvir e tentar entrar nesse estado meditativo que ele coloca.
né? Ele cita algumas as poesias tardias do Hermann Hesse. Eu não conheço as poesias tardias, mas foi um autor que eu li muito quando era mais jovem, né? Em várias situações, o René cita um dos livros mais famosos do Hermann Hesse, que é o Siddhartha, né? Que com o Siddhartha, ele faz um romance com a história do Buda, né? Então, Siddhartha Gautama. E, e me chamou a atenção isso, e tem uma frase do Hermann Hesse, que eu até anotei aqui de um dos livros dele. Ele fala: o amor não deve pedir, tampouco exigir. Há de ter a força de chegar em si mesmo à certeza. Então passa a atrair em vez de ser atraído. Né? Uma frase de um livro dele chamado Demian. E daí uma outra frase dele que que eu anotei aqui: nenhum ser humano pode ver e entender em outro o que ele mesmo não viveu. Então, é um autor que tem assim várias coisas para reflexão. Então, vamos ler os agradecimentos. Agradecimentos. Em primeiro lugar, agradeço a Bert Hellinger, que, como amigo, me encorajou e apoiou neste trabalho. A colaboração com ele foi extremamente excitante, desafiadora e inspiradora. Agora, desencadeando em mim um substancial processo de desenvolvimento. Agradeço a sua esposa, Herta Hellinger, por sua cordial hospitalidade e pelas conversas enriquecedoras. Muitas pessoas deram contribuições muito importantes a este livro. Minha esposa, Micaela, excelente jornalista, acompanhou a redação do manuscrito de modo crítico, engajado e carinhoso, dando indicações para uma condensação do texto. Além disso, concedeu-me o espaço necessário a um trabalho que exige muita dedicação. Meu amigo Gunther Weber empenhou-se por este livro, acreditando nele e dando o último retoque na versão final. Heidi e Hans Peitinger, Michaela Kaden, Harald Honen, Christoph Eick e Gabriele Borkan organizaram com grande empenho pessoal os cursos para casais documentados neste livro. Martina Liner-Brum transcreveu a maior parte das 180 terapias de casal. Franz Kobe, da Rádio ORF, colocou à minha disposição a cópia de uma palestra de Bert Hellinger. Otto Brink e Paul Eichinger corrigiram o manuscrito, fazendo-me muitas sugestões valiosas. A todos agradeço de todo o coração. Em tempos de esgotamento, a música do compositor francês falecido em 1992, Olivier Messiaen, foi para mim uma fonte de força e de inspiração. Gostaria de fazer especial menção e de agradecer aos inúmeros casais que assentiram com a publicação de seus casos em vídeo e neste livro. Desta maneira, abrem caminhos de solução também para outros casais e os encorajam a confiar na força do amor. Tá fechado, Cleusa. Ah, abri agora. Né? Uma outra coisa que eu achei interessante, lá no começo, ele faz uma dedicatória aos habitantes do Xingu, né? Por conta do trabalho que ele fez do filme lá, que ele acabou recebendo um prêmio. Agora, dá para a gente ler mais um pouquinho, porque eu fui olhar se era uma constelação. Se fosse, a gente ia deixar para o Renê, mas como
São textos, vamos seguir mais um pouco. Não sei até que horas, que a gente começou bem depois, né? Não sei até que horas que vocês disponibilizam, mais uns 10 minutos? Está tudo bem para todo mundo? Então, vamos ler mais um pouquinho. Não, só queria comentar, eu não sabia o nome dessa primeira esposa do Bert. É, aí que eu vi agora, né? Não sei em que ano que ele depois se separou. É, então, tipo assim, na autobiografia ele cita, né, ela numa parte da autobiografia dele, ele cita ela e cita que quando ela fez a passagem, ele estava do lado dela no hospital, né? Então, tipo assim, para mim, o nome dela é comum porque na época que eu comecei a estudar, o pessoal né, da minha formação, eles eram amigos dela, né? A Sophie chegou depois para eles, né? Então, eu tinha muita curiosidade de saber o que tinha acontecido com ela depois. Daí, na autobiografia, ele faz esse relato. E eu achei muito importante isso. Ok. Para que o amor dê certo, só se pode amar o imperfeito. O perfeito não nos atrai, descansa em si mesmo, bem longe da vida normal. Só se pode amar o imperfeito, somente do imperfeito resulta um impulso de crescimento, não do perfeito. O homem e a mulher precisam um do outro. O homem aceita uma mulher porque sente que, como homem, lhe falta a mulher. E a mulher aceita um homem porque sente que, como mulher, lhe falta o homem. A ambos falta o que o outro tem, e cada um pode dar ao outro o que ele precisa. Portanto, para que o relacionamento de um casal dê certo, o homem precisa ser um homem e permanecer um homem, e a mulher precisa ser uma mulher e permanecer uma mulher. O vínculo e as suas consequências. Por isso, quando o homem toma a mulher como sua esposa e a mulher toma o homem como marido, consumam o amor como homem e mulher. Essa consumação do amor tem um profundo efeito na alma. Através dela, o homem e a mulher se vinculam de maneira indissolúvel. Depois disso, já não são livres mesmo que queiram. Explicarei por meio de alguns exemplos. Por que é tão doloroso quando um casal se separa? Por que existem discussões tão violentas numa separação? E por que afloram estes sentimentos dolorosos de fracasso e culpa quando de uma separação? Isso acontece porque existe um vínculo. Quando um homem e uma mulher que estão vinculados um ao outro por meio da consumação do amor se separam e procuram e encontram outro parceiro, vão logo perceber que o vínculo com o segundo não é o mesmo que com o primeiro, porque o primeiro vínculo continua atuando. Por isso, o sentimento de dor e culpa na separação de um segundo parceiro é menor. O de um terceiro parceiro, menor ainda. E a partir do quarto, quase não causa dor. Certa vez, alguém me disse que procurava um relacionamento firme e duradouro. Eu lhe perguntei: quantos relacionamentos sérios você já teve? Ele respondeu: 7. Então você pode esquecer a possibilidade de ter uma relação duradoura. Ele perguntou: não existe solução? Repliquei: existe uma. Se você respeitar e reconhecer essas 7 mulheres e aceitar com amor o que elas lhe presentearam, e se você honrar e acolher em seu íntimo tudo o que elas lhe deram e levá-lo para o seu novo relacionamento, então este terá uma chance. Caso existam vínculos anteriores, isso não significa que os relacionamentos posteriores não darão certo. Entretanto, eles só dão certo sob uma condição:
que os relacionamentos anteriores sejam respeitados e honrados. Quando trabalho com pessoas que se encontram em tal situação, deixo, por exemplo, o homem falar para a primeira mulher: meu amor perdura. Essa é uma bela frase. Assim a mulher é respeitada e reconhecida, e, via de regra, fica reconciliada. Quando isso não ocorre, produzem-se envolvimentos estranhos, pois o parceiro anterior vai ser representado no novo relacionamento por um dos filhos, sem que esse filho ou outra pessoa tenha consciência disso. Vamos já dar uma paradinha de novo, Celso, né? Porque é, é tão, assim, é uma coisa que é tão comum, mas que a gente não se dá conta, né? Que é a importância desse vínculo. E quando eu comecei, ouvindo o Bert falar, tipo assim, o homem precisa de uma mulher, porque um homem sozinho é incompleto. E a mulher precisa de um homem, porque uma mulher sozinha é incompleta. Eu, como feminista, achava isso assim, um absurdo, né? Depois, com o tempo, você vai entendendo o que ele quer dizer com isso. E mesmo se a gente vai fazer uma volta, né? Se você olha na Bíblia, no Gênesis, né? Assim, Deus fez um boneco de barro, soprou, deu vida. Depois ele viu que aquele homem estava sozinho, que ele precisava de alguém. Daí ele fez ele adormecer, tirou um pedaço dele e fez a mulher, para que os dois pudessem seguir juntos, né? Então, tipo assim, então, desde que o início do mundo já se fala nessa coisa de dois e de dois que vão se unir formando um, né? Ou que dois que se partiu de um para formar dois, né? E que a união desses dois vai formar um terceiro, né? Então, é uma coisa que a gente você escuta falar, você ouve um monte de história, mas você não presta atenção na profundidade dessa união, né? Então, e só que para isso a gente tem que reconhecer, né? Eu, como mulher, eu tenho que reconhecer o meu lado, eu tenho que reconhecer o que eu posso como mulher e aceitar no homem o que ele tem como homem, o que é dele. E a própria biologia mostra essa diferença, né? A diferença nos hormônios, a diferença no físico, na força física, nas emoções de um para o outro. E os dois juntos se completam. Só que para os dois se completarem, precisa de um aceitar o outro do jeito que ele é, dentro das características de cada sexo, né? Dentro das características do parceiro, né? E, assim, e não, tipo assim, no relacionamento, o homem querer fazer o papel da mulher e vice-versa, né? A mulher querer fazer o papel do homem, né? Então, tem algumas situações. Um dia encontrei uma pessoa que, há alguns anos, participou de um workshop, trabalhou uma questão dela, daí ela disse assim: eu nunca esqueci que, quando eu fui trabalhar a minha questão, você falou para mim assim: você está colocando um pau no meio do relacionamento, isso não pode dar certo se você continuar desse jeito. Eu não me lembro de ter falado isso, mas para ela marcou que provavelmente, na hora que estava sendo trabalhada a questão, a postura dela estava sendo muito masculina dentro do relacionamento, né? E às vezes a gente faz isso inconscientemente, por conta dos emaranhamentos que a gente traz, a gente leva para o relacionamento que a gente está no momento algo que, às vezes, você está se colocando numa posição que está agredindo o outro, né? Que o outro está sendo magoado por sua... Então, são coisas que, no casal, precisa ser prestado muita atenção nesse comportamento. A mulher continuar sendo mulher e o homem continuar sendo homem, para que os dois juntos possam
seguir e possam construir um sistema novo, né? E daí o vínculo e as consequências, né? Eu já contei para vocês, mas como tem gente nova, é interessante estar contando de novo, a história que o Jacob contou durante a formação de uma constelação que ele foi conduzir, que era um homem que estava apaixonado, e a mulher que ele estava apaixonado não queria nem saber dele. Então, a questão dele era: por que que ela não quer saber de mim, né? Por que que eu não consigo essa mulher? E quando ele colocou, né, ele perguntou: você já teve algum relacionamento anterior? Se ele tinha tido uma outra mulher, ele tinha sido casado uma vez. Ele colocou ele e as duas mulheres, a ex e a que ele estava apaixonado. E as representantes das duas mulheres tinham raiva dele. Né? Daí o Jacob pergunta para ele: mas as duas mulheres estão com raiva de você, né? Por quê? O que que você fez para que elas tenham raiva? Né? Ele assim: mas eu sou bom, né? Eu sou um bom partido, eu fui um bom marido, eu sou isso, não fiz nada, eu não sei por que que elas estão com raiva. Ele pergunta: mas não tem nenhuma outra mulher na sua vida, né? Ele fala assim: quando eu era jovem na escola eu tive uma namorada, né? Aquela coisa, eu tive uma namoradinha de colégio. E o que que aconteceu com essa namoradinha? Ele: eu mudei de cidade e nunca mais vi. Mas você não teve notícias dessa namoradinha? Alguns anos depois, encontrei uma pessoa que morava no mesmo lugar e disse que ela adoeceu e foi internada num hospital psiquiátrico. Daí ele pergunta para ele assim: vocês tiveram relação sexual? Ele falou assim: claro, como? Né? Daí ele traz uma representante para essa namoradinha. E na hora que ele coloca a representante dessa menina, ela chora muito, está muito magoada, chora demais, né? Daí ele fala: tá vendo, né? Tipo assim, a situação dela. Daí leva ele na frente dela, tipo assim, né? Daí a solução psíquica, né? Coloca ele de frente para essa menina e pede para ele dizer frases de solução, frases de cura, né? Tipo assim: eu sinto muito se eu te magoei, né? Você foi minha primeira mulher, né? Tipo, depois que ele foi dizendo: eu respeito tudo que você me deu, né? Depois dessas frases, ela foi se acalmando, e à medida que ela foi se acalmando, as outras mulheres conseguiram olhar para ele. Né? Daí ele fez esse círculo de solução com essa primeira namorada, com a primeira mulher dele, com a ex-esposa. Daí a pessoa que ele estava apaixonado conseguia olhar para ele. Né? Assim, daí ele teve uma chance, depois de reparar, depois de olhar para os relacionamentos anteriores. Porque às vezes tem aquela pessoa que para você não foi importante, na sua vida não foi importante, mas na vida do outro isso causou um sofrimento. Né? Então, é sempre muito importante esse olhar para trás, olhar para os outros relacionamentos. E a coisa do vínculo, né? Assim, o primeiro vínculo sempre é o mais forte. Aquela coisa assim: o primeiro amor a gente nunca esquece, né? Então, é um vínculo mais forte. Assim, depois, o segundo, você já leva a experiência do primeiro. Então, na hora que quebra o segundo, você já tem uma experiência de quebra, mesmo que tenha sofrimento. E com isso ele não quer dizer assim que o vínculo é mais fraco, não quer dizer que o amor não seja maior. Você pode ter um amor muito maior para o segundo, terceiro, quarto, sétimo, oitavo relacionamento. Mas o vínculo não é mais o mesmo nessa sequência, né? Ele vai diminuindo na sequência. Assim, o amor pode ser maior, o relacionamento pode dar certo, desde que os anteriores sejam respeitados, sejam olhados, né? E dado espaço para o que aconteceu, né? Eu acho essas colocações assim super importante da gente tá refletindo, né? E esse exemplo que ele dá, né? Assim, e as frases dele, né? No contexto, né? Assim, eu quero ter um amor, um relacionamento duradouro. Quantos relacionamentos você teve? 7, né? Então esquece, né? Esquece que você quer um duradouro, né? Mas não tem jeito, tem.
Tem jeito, então sempre tem um jeito, desde que você olhe para o que aconteceu antes. Desde que vá a essas 7 mulheres e reconheça o papel de cada uma na sua vida. Não sei se alguém quer fazer mais alguma colocação em cima disso. Mas eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, num caso que o casal já foi namorado, e eu vou dar o exemplo que é do meu filho. Foi primeira namorada. Aí depois, agora, né, que depois de um tempo ele voltou. Só que neste meio tempo ele não teve outros relacionamentos, mas ela teve. Dele é o primeiro, né? O primeiro vínculo. Mas dela ele não seria mais o primeiro vínculo, né? Porque teve esses no meio novamente, né? Tem, porque é a coisa da ordem de chegada. Essa ordem de chegada, ela, Ela é, conta, é o primeiro ela vínculo, atua, mas ela eu atua, também não né? sei se ele é o primeiro vínculo necessariamente, né? Estou falando de quando eles se conheceram para cá, porque se teve É, também um outro vínculo no caso dela, é o mais forte, né? é, Ah, porque você ficou quando a gente leu sobre, vai ficando mais. Porque eu vejo que a dor dele é maior que a dela mesma. É interessante a gente ver isso na prática, né? porque tipo assim, é o que ele coloca, né? Quando você rompe um primeiro relacionamento, a dor é muito grande. É quando você vai para o segundo, né? Se romper um segundo, um terceiro, um quarto, você já leva a experiência dessa dor, né? Então, e o que ele coloca, né? Provavelmente a gente vai ver isso no decorrer do livro. O vínculo maior é a relação sexual, Sim. tá? Então, tipo assim, manteve relação, está vinculado, né? Mesmo numa relação incestuosa, mesmo num estupro, tem vínculo, né? É porque, por exemplo, o casamento em si, para ser consumado, é só com, e não ser anulado, é só mesmo se houve a relação, né? Por É, conta do que está na Bíblia, em que se torna uma só carne, né? Acho que é é. por aí, né? Então, assim, é uma coisa muito séria, que nem eu vejo nessa juventude coisas que a gente vai ver mais para frente ou não vai ver, não dá para saber quanto tempo, né? Que essa liberação, essa liberdade sexual é muito grande. Então, o número de vínculos, não dá para a gente saber o que vai acontecer aí. A gente só tem que estar atento e observando, né? Porque qualquer coisa que a gente for falar, a gente vai seria taxado de moralista, né? Você vai pela moral, você vai pelos ditames, e para eles os valores são completamente diferentes dos valores da minha geração, mesmo das pessoas um pouco mais jovens, né? Essa liberação ela é muito recente, né? Então as consequências disso a gente só vai saber com o tempo. E a gente tem que estar aberta para esse novo, né? A gente também não pode se fechar para esse novo, porque ele está aí. E ele vai estar atuando, ele vai atuar, a gente tem que estar aberta para isso. Obrigada. Tem alguém quer fazer mais alguma colocação? Se não tiver mais colocação, eu não sei, eu acho que a gente pode estar parando aqui, estar deixando para a próxima. Eu não sei quanto tempo faz que a gente entrou, né? Mas eu acho Acho que já deu 1 hora já, mesmo atrasando, já vai dar 10. é. Então, daí a gente deixa a continuidade para a próxima terça, né? E ver o que o Renê vai estar trazendo para a gente. Eu vou só ler mais uma frase do Hermann Hesse aqui para a gente terminar. Podemos entender-nos uns aos outros,
mas somente a si mesmo pode cada um interpretar-se. Então, não adianta a gente querer interpretar o outro, a gente pode entender o outro, mas a interpretação é individual. Então, gente, obrigada. Obrigada pela paciência, obrigado pelo trabalho que nós tivemos hoje, né? E até terça. Passo para você, Helena. Obrigada, Celso. Você quer falar, Vera? Eu que também agradeço aí pela paciência, o trabalho que deu hoje. Como é a segunda semana sequência, eu vou já semana que vem eu vou entrar com 3 dispositivos. Celso, muito obrigada pela leitura. Eu acho que a gente já ficou com bastante reflexão aqui, né, Cleusa? Relembrando de muitas coisas que esse livro é bem do começo, né? Então vai ser muito bom a leitura desse livro. E eu agradeço a presença de todos, a paciência novamente, e até a próxima terça. E uma boa noite a todos, gente. Depois as frases que a Cleusa Boa falou noite. aqui, eu já selecionei e vou pôr lá nos comentários, tá bom? Boa noite, Uma gente. boa Bom noite, descanso. um bom descanso para vocês. Boa noite. Tchau. Obrigado. Boa noite, gente. Tchau.